Hoje estamos com Adriano Matos, ECD Global, na Leo Burnett, Chicago. Tudo bom, Adriano? Como que você está? Tudo bem, Gustavo? Prazer estar aqui com você, cara. Muito prazer é meu, porque a gente faz um bom tempo que não se vê, embora conversamos seguidamente através do WhatsApp e demais. Adriano, vamos lá começando com as perguntas. Você tem inúmeros prêmios de Cannes, um Grand Prix, toda esta trajetória impecável. Te abriu portas nos Estados Unidos? Olha, eu diria que sim. Quando você trabalha no mercado periférico, no sentido geopolítico do mundo, né, como São Paulo, você precisa fazer coisas que os mercados mais centrais enxerguem para que você seja visto como um nome atraente, né? Então, foi realmente a minha trajetória de prêmios e de conquistas e reconhecimentos internacionais foi bastante definitiva para chamar a atenção do pessoal de Chicago e de outras agências com quem eu estive conversando. Então, sim, não tem como negar que a visibilidade que os prêmios colocam na gente ajuda bastante. É difícil ser apetecível para o mercado americano? Olha, eu acho que uma coisa interessante sobre a minha profissão é que ela é relativamente simples. Se você faz coisas criativas e recebe reconhecimento, você vai necessariamente chamar a atenção das pessoas e vai necessariamente receber ofertas de trabalho. Não tem muito como você ter outro caminho. É claro que tem pessoas que são políticas, que sabem se relacionar e que encontram maneiras de crescer, mas de alguma maneira a língua global da criatividade e a régua global da criatividade são os prêmios, né? Então, mesmo que você seja super articulado, super político, se você não tiver no seu portfólio de trabalhos coisas que realmente convinçam a sua capacidade criativa, muito difícil você conseguir chamar a atenção nos mercados centrais, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito na profissão, na minha profissão, é que se você é um estagiário, tem a sorte ou a felicidade ou o talento mesmo, né, de fazer alguma coisa que chama a atenção de todo mundo, muito rapidamente você ascende na carreira, né? No meu time de criativos que fizeram o Grand Prix, tinha um rapaz que no ano, 2 anos depois de ganhar o Grand Prix com a gente, ele ganhou um outro Grand Prix com outra agência. Esse cara hoje está numa agência em Madrid, que é uma das melhores agências do mundo, e está fazendo trabalhos super legais, continua crescendo. Ele era quase estagiário, né, um redator júnior. Então, acho que essa é uma das belezas da criatividade, é que ela alavanca carreiras independente de qualquer coisa. Assim. Isso eu acho uma coisa muito legal, né? Uma Bom, coisa quase ingênua e pura da criatividade. entre outras coisas, ele trabalhou com um dos melhores, então não tinha como não dar certo se ele tinha condições intrínsecas. Obrigado, Garay. Imagina. É, podemos dizer que você hoje está cumprindo, em grande medida, o sonho de muitos publicitários brasileiros. Quais são as principais diferenças para aqueles que estão querendo ir trabalhar lá nos Estados Unidos entre a publicidade brasileira e a publicidade americana? E a diferença entre os mercados, basicamente, também. Olha, são bastante diferentes, né, as formas de trabalhar no Brasil e nos Estados Unidos, bastante diferentes. E isso me atrai muito, porque eu acho que a combinação entre o melhor do Brasil e o melhor dos Estados Unidos é o melhor do mundo, eu acho. Eu acho que o que o americano tem de muito legal e muito interessante para a gente aprender? O americano ele é extremamente processual e metódico. As coisas dele são extremamente organizadas. Se você tem um projeto, eu estou trabalhando agora num projeto para lançar um produto em março de 2023, né, com antecedência danada. É claro que essa antecedência gera ansiedade, dá margem para muita gente achar muita coisa, isso pode ser complicado, mas, de certa maneira, as coisas são muito estruturadas, os calendários são seguidos com muita rigidez, os processos. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que não é uma secretária ou uma assistente, ela é uma Creative Resource Management, quer dizer, ela é uma gestora de recursos criativos, e ela trabalha para mim para achar os criativos certos para os projetos e para marcar as reuniões e ter certeza de que a gente trabalha de uma forma organizada, estruturada, para poder estar na frente do cliente de forma muito bem preparada, né? Então, essa forma americana não tem bagunça, não tem confusão. É assim, terça, 3 da tarde, você vai falar com os criativos, quinta, 4 da tarde, você vai dividir com um grupo maior, e segunda, tudo é muito estritamente organizado, não tem muita margem para bagunça.
né? E eu acho que isso é muito legal. Então, por outro lado, mas por outro lado, a nossa confusão e bagunça, não só brasileira como latina, né, de uma forma geral, eu acho que ela dá uma margem para a criatividade, para o improviso e para romper com as regras e romper com aquilo que se espera, que também é muito interessante, né? Então, eu diria assim, o americano é um músico que é brilhante com a partitura. O brasileiro é um músico que é brilhante com o improviso. Se você souber a partitura como eles sabem, sem perder a sua alma, o seu coração, a sua capacidade criativa de improviso, essa combinação entre essas duas coisas permite que você vá muito, muito longe. O americano vê no brasileiro a capacidade de improviso e isso apaixona, né? Faz o americano se apaixonar pela capacidade brasileira de criatividade, né? E o brasileiro se encanta com o mundo processual e de verbas grandes e de estrutura para poder fazer o que ele quer. Quando combina as duas coisas, é uma explosão. Não é por acaso que nos Estados Unidos, inúmeros casos de publicitários hoje que estão fazendo a melhor propaganda do mundo por dentro dos Estados Unidos, né? Você vai para o Festival de Cannes e é comum, é regular você ter pessoas e mais pessoas subindo no palco com agências americanas, mas talentos brasileiros. Achei fantástica a analogia que você utilizou. Adriano, você não poderia dar uma palhinha dos clientes com os quais você está trabalhando? Posso, e são clientes bastante interessantes e bastante diferentes entre si. Uma atribuição que eu tenho dentro da agência é cuidar da conta global do McDonald's para o grupo Publicis, dentro do grupo Publicis. Isso significa inúmeros mercados, né? Atualmente, infelizmente, por causa do vírus, o trabalho está acontecendo de forma remota. Eu não vejo a hora de visitar esses mercados e trabalhar em parceria com esses times. Mas hoje eu trabalho, por exemplo, vendo, né, liderando o trabalho criativo da Itália, o trabalho criativo da Inglaterra. Um dos mercados principais que eu tinha, e é uma pena, e eu falo isso com dor no coração, era a Rússia. E digo com dor no coração, porque a operação de McDonald's saiu da Rússia, enfim, complicadíssimo, né? Mas era um mercado importante. O GCC, que é o Oriente Médio, Singapura, Filipinas, China, uma série de mercados. Isso está dando para mim uma bagagem global e uma capacidade de interagir com gente diferente muito interessante, muito engrandecedora. Sou muito grato por essa experiência. E uma conta icônica, talvez a marca mais icônica do mundo, junto com a Coca-Cola, que é McDonald's, né? Então é um trabalho que eu adoro, acho super legal e espero poder agora, o mundo abrindo, poder viajar mais, estar mais perto dos mercados. O segundo cliente para quem eu trabalho é o cliente Samsung, que é uma marca gigante também, que produz trabalho global também, mas por Chicago. E é bem diferente quando eu falo trabalho global. O trabalho de Coca-Cola é feito pelos mercados e eu supervisiono, oriento e vejo esses mercados. O trabalho de Samsung, ele é produzido em Chicago, quer dizer, ele é criado em Chicago, produzido onde quer que seja, você pode viajar para produzir, e veiculado, então, no mundo inteiro, né? Em Samsung eu ainda não tenho nada realizado, porque eu acabei de me juntar a essa marca, deve ter 2 ou 3 meses no máximo, e as coisas demoram um pouquinho, mas estou muito feliz de fazer parte também de uma marca icônica, global, gigante como Samsung, né? E o terceiro trabalho, o terceiro cliente que eu tenho, é um cliente que eu tenho muito orgulho, que é o cliente Beam Suntory, que é a maior marca de bourbon dos Estados Unidos. Para quem não sabe, bourbon é o uísque americano, né? Ele tem, assim como champanhe, para ser champanhe tem que ser feito na região de Champagne, bourbon tem que ser produzido nos Estados Unidos. Se for produzido em qualquer outro lugar, é qualquer outra coisa, mas não bourbon. Mas não bourbon. E eu tenho muito orgulho dessa conta, porque foi uma conta que a gente apresentou um trabalho proativamente, e esse trabalho proativo trouxe 3 marcas para dentro da casa, e a gente já está pensando, indo atrás de outras marcas. Então, existe um crescimento financeiro dentro da Léo Burnet, orientado por essa marca que eu estou liderando desde o primeiro momento. Tenho bastante orgulho disso. Então, são 3 coisas bastante diferentes. Deve ter muito orgulho, realmente, para se sentir orgulhoso. É a primeira vez que você trabalha com marcas a nível global? Olha, eu trabalhei com marcas globais, trabalhei com Procter & Gamble, né, Gillette, o Pantene, dentro da Grey, trabalhei com Volvo, que é uma marca global. Eu diria que não é a primeira, trabalhei com Kia, trabalhei com Fiat, uma marca global. Eu trabalhei com muitas marcas globais, mas eu trabalhava com os esforços locais das marcas globais. Agora,
estar no epicentro da coisa, né? Na nascente global dos trabalhos globais, é a primeira vez. E a razão pela qual eu lidero o McDonald's é porque o headquarter de McDonald's é em Chicago, né? Então, um time global tem que liderar a McDonald's a partir de Chicago. Apesar da minha agência não ter a conta do McDonald's para os Estados Unidos, então nada do que é veiculado aqui tem interferência nenhuma minha, né? Mas como o headquarter é aqui, então é daqui. Então, sim, a resposta é: eu já trabalhei para marcas globais, mas eu trabalhei em nível local, né? Trabalhar para marcas globais em nível global é a primeira vez. É um grande diferencial quando você trabalha para um mercado local, quando você cria uma pauta publicitária para um mercado local e quando esta é feita a nível global. É muito diferente, né? Porque a escala é completamente outra, né? Basicamente, a chance de eu fazer um projeto para Volvo na Grey e esse projeto ser adaptado para muitos mercados não era muito grande. Até aconteceu eventualmente de um país ou outro na América Latina querer fazer e tal. Mas aqui não. Aqui o princípio de Samsung, por exemplo, é: o que for feito para Samsung vai ter que ser visto por mais 100 países no mundo, né? Então, por exemplo, diálogo não é uma possibilidade, né? Eu não imagino eu ter que traduzir ou legendar, é complicado. Então, são histórias que têm que ser histórias visuais, né? Outra coisa é que são histórias que precisam ter um certo nível de universalidade. Eu não posso contar a história de uma porta-bandeira de uma escola de samba no Brasil, por exemplo, né? Porque isso não funciona. Então, isso força a gente, como criativos, o que eu acho que é legal, força a gente a buscar o denominador comum entre muitos seres humanos de muitas culturas diferentes, né? O que de humano nos conecta, né? Então, existem, como a gente sabe, existem histórias universais. A história de uma relação de uma mãe com um filho pode ser uma história universal, né? Então, a gente tem que buscar essas histórias universais. Mas essa é exatamente o desafio e o barato do trabalho global, né? Se você realmente tem uma peça única que precisa ser digerida e significativa, interessante para tanta gente diferente. Você sabe, Adriano, que os outros dias estava falando com alguém sobre a publicidade e um dos temas que a gente tocou foi se a publicidade era machista. Bom, aquela pessoa com quem eu falei me disse que ele achava que era machista sim. Isso me leva à próxima pergunta. Também eu te pergunto se a publicidade é machista, mas a mulher no mercado americano é mais valorizada que no mercado brasileiro dentro da publicidade? A publicidade é machista no mundo inteiro, ou pelo menos no mundo que eu conheço, o mundo ocidental, não sei como é que são os países orientais. A publicidade é machista porque a publicidade ela é um reflexo da sociedade. A publicidade ela nunca é vanguarda, a publicidade ela sempre reflete, ela é um espelho da sociedade, né? Ela é um espelho do que está acontecendo, e geralmente um espelho com um certo delay, um pouquinho atrasado, né? Acontece na cultura e a publicidade reflete. Então, sim, a publicidade é tão machista quanto a cultura é machista, em geral, eu diria. Mas eu acho que nos Estados Unidos existe uma preocupação muito grande em tentar minimizar a inequalidade ou a disparidade, por exemplo, salarial, a disponibilidade de oportunidades que existem entre homens e mulheres. Eu acho que isso é uma coisa que está na pauta dos gestores americanos com muita força. Eu não posso falar do Brasil, seria até injusto, depois de estar 2 anos longe, ficar falando sobre o mercado brasileiro. Mas eu acho que o mercado americano tem uma autocrítica muito grande em relação à exclusão. Então, por exemplo, eu tive a felicidade de trabalhar com a Liz Taylor, homônima da atriz, hoje CCO global da ORG, foi CCO global da Léo, e eu tive uma relação extremamente próxima e uma gestão maravilhosa, uma pessoa extremamente humana, próxima e acolhedora. Assim, eu sou fã, eu fui parceiro da Márcia Esteves na Grey, né, uma gestora extraordinária, maravilhosa, uma pessoa extremamente humana, com um coração fantástico. Eu sou um grande fã da gestão feminina, um grande fã. Eu acho as mulheres, se tivessem gerindo esse mundo com mais amplitude, a gente não estaria vendo guerra, massacre, loucura, negação. Eu acho as mulheres muito melhores do que a gente como gestoras. E eu acho que a publicidade americana tem uma autoconsciência e uma autocrítica em relação a isso maior. Isso significa que são mil maravilhas? Não. No departamento de criação da Léo Burnet hoje tem uma maioria masculina. E isso não é equilibrado ainda. Não, eu acho que tem muito caminho pela frente, muita coisa ainda a ser feita, né? Estamos longe de que as agências nos Estados Unidos reflitam a realidade de quem está fora delas,
né? Tanto a realidade de gênero, como a realidade racial, como a realidade etária de idade. Então, estamos longe. Mas eu acho que existe sim uma preocupação do mercado americano em começar a corrigir isso cada vez mais e mais e mais, né? Aqui, por exemplo, a presidente da Havas diretora e CCO, chefe de criação da Havas de Chicago, é uma mulher que passou pela Léo Bonet e eu tive a oportunidade de trabalhar. A gente vê um pouco. Haciendo un link con aquilo que estábamos falando de fazer publicidade global, na publicidade que você está fazendo, ela está mais dedicada à mulher hoje em dia ou ainda continua sendo uma publicidade sem gênero ou mais masculina? Eu acho que a publicidade global de Samsung e McDonald's, que são marcas tão mainstream, tão abrangentes, é uma publicidade que tenta ser menos, digamos, orientada por um tipo de gênero ou por um tipo de específico de ser humano, né? Falando de uma forma ampla. Existe uma preocupação clara, e eu vejo isso depois do George Floyd, uma preocupação clara de incluir negros na comunicação. Hoje é muito raro você assistir um comercial dos Estados Unidos que não tem um negro ou uma negra. É muito raro. Assim, e não é você não sente que é uma coisa natural, é uma coisa que o episódio do George Floyd forçou a sociedade a botar a mão na consciência e incluir mais negros e mais negras na publicidade, o que eu acho uma ótima notícia. Apesar do fato curioso de que o mercado americano, a sociedade americana tem 13% de negros. A sociedade americana é muito menor percentualmente a presença do negro do que a sociedade brasileira, né? E ainda assim você vê uma presença cada vez maior. E hoje existe uma preocupação quando a gente vai filmar, e é uma preocupação interessante. Quando a gente vai filmar, existe uma preocupação do cliente e da agência de buscar diretores, fotógrafos, que sejam o que eles chamam de underrepresented, né? Então, que sejam ou mulheres, ou gays, ou negros, ou negras. Então, existe uma preocupação, sim. Existe uma entidade aqui nos Estados Unidos chamada Frida Work. A Frida Work é uma entidade que reúne diretores, fotógrafos, talentos, artistas, ilustradores, todo tipo de talento subrepresentado, de todas as mais variadas categorias subrepresentadas, e inúmeras vezes o cliente quer que uma das suas opções que você bote na mesa seja do Frida Work. Ele pede que seja, ele manda que seja. Eu trabalhei para o Facebook obriga que você tenha uma das opções seja do Frida Work, o que eu acho uma coisa muito legal. Então existe sim, a sociedade americana está muito consciente da necessidade de ser mais inclusiva, apesar de estarmos ainda muito distantes do ideal. Falando na sociedade americana, você foi para Chicago com tua família, tua esposa, tua filhinha. Foi difícil a adaptação a Estados Unidos? Foi difícil a adaptação a Chicago? A língua, costumes, a idiosincrasia? É uma coisa que preocupa muito as pessoas que querem ir morar lá e não conhecem. Ou seja, uma coisa é ir passear e outra é ir trabalhar, né? Olha, quando você resolve se mudar no mês da pior pandemia em 100 anos, Lembro. as coisas ganham um nível a mais de complexidade. Então, eu tenho uma história muito peculiar, né? Se março de 2020 é o mês definitivo da nossa era, da era moderna, né? Um mês definitivo de transformação do mundo, eu pisei em Chicago no dia 28 de fevereiro de 2020. Março de 2020 foi a minha estreia na agência, 2 de março de 2020. Então, tudo que eu te disser vai ser sob a perspectiva de alguém que viveu uma coisa extremamente peculiar. É interessante porque, de certa maneira, quando a gente foi para o modo remoto, os americanos estavam aprendendo a trabalhar remotamente e eu também. E, nesse sentido, a gente se igualou um pouco. Estava todo mundo junto tentando um novo jeito. Nesse sentido, foi interessante, porque as diferenças diminuíram um pouco, né? Mas, claro, é uma coisa que, assim, outra cultura é sempre um desafio, né? Assim, você tem que tentar, eu acho que tem que tentar observar com um olhar distante para poder pegar as coisas que são códigos e símbolos muitas vezes não falados, né? Por exemplo, o Midwestern, né, que é o povo de Chicago, eu não posso falar sobre outros lugares dos Estados Unidos que eu não conheço, mas o Midwestern ele é extremamente gentil, gente boa, acolhedor, e ele tem uma aversão total a conflito, né? Então,
As pessoas não falam na sua frente que elas não gostaram, né? Eu tenho o meu dicionário do Midwest para o português é assim: sim, pode ser talvez. Talvez é não. E se ele disser não, é porque é de jeito nenhum. Tudo deles tem um nível diferente. Então, quando o cliente fala, você apresenta, sei lá, eu apresentei esse controle remoto para o cliente aqui. Aí o cliente fala, eu achei interessante, tem muitas coisas legais, e talvez a gente. Quando ele está muito no. É porque ele não gostou, e ele nunca vai olhar para sua cara e falar assim: desculpa, eu não quero um controle remoto branco, eu quero um controle remoto rosa. Ele nunca vai dizer isso. Então você tem que saber ler e saber entender, né? Eu fiquei em alguns momentos assim, poxa, mas tá me atrapalhando a trabalhar, fala na minha cara. E eu tive clientes que falaram, puxa, eu não falei para você porque eu fiquei com medo de te chatear. Eu falei, não, mas você me chateia quando você não fala, porque aí eu não entendo, e quando eu não entendo, eu não consigo trabalhar. Mas em Roma, faço um pouquinho como os romanos, eu entendo um pouquinho a cabeça dos romanos, né? Então, assim, é uma adaptação que exige um olhar muito atento, mas você, como você me perguntou da minha família, o que me faz entender que essa pergunta tem uma abrangência até maior do que só de trabalho, olha, eu acho que existe uma felicidade muito grande de todos nós estarmos aqui, a gente nunca se arrependeu. O clima de Chicago é um desafio, sim. Eu costumo dizer que Nova York cobra em dinheiro, é caro. Chicago cobra em tempo, ele te cobra 2 meses trancado em casa. Esse é o preço, pedágio. Se você fala para qualquer chicagoense, pô, mas é muito frio, ele vai te responder assim, é por isso que você pode pagar. Porque se não fosse tão frio, seria caro. E se fosse caro, seria ruim. Então, ainda bem que é frio. É o jeito dele. That's why it's affordable. Ele vai te responder. Né? Então, o frio realmente é um desafio. A língua é um desafio, mas eu adoro. Eu aprendo inglês todo santo dia. Eu aprendo uma expressão, uma palavra, uma coisa. Eu cheguei com inglês bom, mas melhorei muito meu inglês. A minha esposa adora morar aqui. A sensação de segurança permanente quando você sai na rua, você não tem medo nenhum de nada. Eu ando com esse fone que você está no ouvido, eu ando na rua ouvindo música alta que eu não estou nem olhando o que está acontecendo. Não tenho medo nenhum. Minhas filhas saem de casa com a minha mulher para ir para o trabalho, para ir para a escola todo dia, eu não tenho medo nenhum. Se a minha esposa para na frente da garagem e eu preciso pegar alguma coisa dentro do prédio, eu não tenho medo que ela esteja lá. Essa falta de medo é uma delícia, é uma coisa que realmente é duro de se acostumar de volta, se a gente voltasse um dia. E as meninas, finalmente, depois de tanto tempo trancadas em casa, estão indo à escola agora, elas são muito pequenas, então a gente evitou a escola no Covid para não correr risco. Agora estão indo para a escola, elas geralmente pediam um desenho animado na televisão em português, mas uma semana atrás, pela primeira vez, falaram, não, papai, a gente quer inglês. Eu falei, isso é a mudança de tudo, né? Agora, inglês é a língua padrão para elas, né? A gente fala entre a gente em português, mas o inglês delas está crescendo de forma muito acelerada. Então, a gente está adorando a experiência, não temos vontade de voltar por hora, e os desafios estão se transformando em aprendizado. Parece meio clichê, mas quando você vive, é isso, né? Você, como também um imigrante no Brasil, imagino que tenha vivido muito disso, de aprender uma cultura nova, uma língua nova. Isso é extremamente enriquecedor. Você se sente nascendo de novo com uma outra vida. Isso é muito legal. Assim, em outros tantos países, como eu sempre falo, é melhor me perguntar onde eu não esteve. É mais fácil para falar. Pois é. Então, não é o grande bicho-papão a cultura, a idiosincrasia, que é palavra complicada, nem também não a língua. Olha, não é. Se você tiver disponibilidade emocional, se você tiver realmente emocionalmente aberto a isso, se você tiver com vontade de se jogar nisso, é muito legal. O que eu diria assim, eu quando me mudei do Rio para São Paulo, que foi uma mudança muito mais sutil, o meu primeiro aprendizado foi não procure o Rio de Janeiro em São Paulo, que você não vai encontrar, né? É outro bicho. E eu diria que isso é traduzível para cá também. Se você chegar aqui querendo o Brasil, se você chegar aqui querendo o calor, se você chegar aqui querendo o calor humano mesmo, né, do Brasil, outro dia aconteceu uma coisa muito legal, o meu chefe estava no telefone comigo e falou, puxa, Adriano, que bom, eu queria muito te dar um abraço, né? Se eu tivesse agora com você, eu teria te dado um abraço. Ele é um americano. E aí, depois de 1 hora, mais ou menos, eu cheguei no escritório achando que ele ia chegar e me dar o tal do abraço. Não me deu abraço nenhum. Ele ficou meio distraído. Eu falei, ele é americano, não adianta eu querer um abraço brasileiro, não vai ter, né?
Então, acho que essa é uma dica preciosa, assim, tentar abraçar o que de legal tem de lá, porque o que a gente é e o que a gente tem como repertório, a gente não vai perder nunca. Eu vou sempre ser brasileiro, eu vou sempre adorar o jeito brasileiro, eu vou sempre escutar Chico Buarque na minha casa. Eu fui num show da Marisa Monte 3 dias atrás, com a comunidade Bom, brasileira inteira, foi uma delícia, todo mundo cantando junto. Assim, o Brasil é uma delícia, ele continua existindo, ele não se perde. Eu estou morrendo de saudade, estou há 2 anos sem ir. Mas procurar o Brasil aqui é uma roubada. Aqui você tem que procurar os Estados Unidos, entender os Estados Unidos, entender Chicago, abraçar e crescer. Porque eu acho que o melhor vetor de resultante dessa história toda é o crescimento. A gente cresce. com certeza. O staff da Leo Burnett é multicultural, de muitos países, ou é netamente americano? Ele é muito americano, mas eu fiquei bastante impressionado com a diversidade de americanos. Para ser justo, ele é muito americano e um pouco latino. Tem uma quantidade relativamente grande de latinos, e por latino aí, tudo que você possa imaginar. Tem uma venezuelana, tem alguns brasileiros, tem colombiana, tem mexicano. Eu trabalho em Samsung com um cara, um tcheco, um europeu. Eu já trabalhei em Samsung com um planejador inglês. Eu trabalho com um criativo australiano, né? Eu estou falando de algumas pessoas pontuais. Assim, a massa é americana, eu acho que tem uma comunidade latina relativamente grande e algumas pessoas do resto do mundo. Essa coisa dos Estados Unidos ser um polo que atrai talentos do mundo inteiro, naturalmente faz com que seja mais multicultural e a língua, obviamente, ajuda muito, né? O Brasil, essa grande ilha que fala português, ela é mais complicada para um estrangeiro, né? Mas eu acho que, assim, não tem uma quantidade enorme, mas tem uma quantidade razoável de estrangeiros e tem bastante diversidade de raça. Eu trabalho com gente de todas as cores, eu trabalho com negros. Assim, é comum nos Estados Unidos você entrar numa reunião executiva, numa reunião de cliente, numa reunião, e ter negros junto com você. É normal, não é uma coisa que você. No Brasil, isso nunca aconteceu. Então, eu gosto disso, eu acho uma coisa legal. Outra coisa é que tem variedade etária. Eu tenho 44 anos, vou fazer 45 daqui a 2 semanas, já contra gosto. Eu queria fazer 43, né? Mas eu não me sinto assim particularmente velho na profissão como no Brasil me sentia. Na Léo Monet são mais ou menos, acho que 13 ECDs. E tem ECD de 60 e tantos, tem ECD de 50 e tantos, tem ECD de 40 e tantos, e tem poucos ECDs de 30 e poucos. Quer dizer, quando eu estou numa reunião de ECDs, eu estou com uma turma que é da minha idade para mais, eu sou dos garotos da turma, né? Porque não tem preconceito, assim, tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que tem uma coisa inclusiva, interessante e diversa em Chicago, na Léo Monet Chicago, que é bacana. Outra coisa é que a Léo Monet Chicago é um headquarter de uma marca poderosa, né? A Léo Monet, não sei se as pessoas sabem, mas não existe Léo Bonet em Nova York. A Léo Bonet, ela é em Chicago, né? Em O headquarter Chicago. dela é em Chicago, né? Existe um escritório em Detroit, que é bem menor, mas ela é em Chicago. Então, o fato de estar no headquarter é um polo magnético de atração de gente de todo o canto, né? Adriano, você é reconhecidamente um pop da publicidade, um cara jovem, um cara que destacou de uma forma muito grande no Brasil, que trabalhou com os melhores e que, sem dúvida nenhuma, conseguiu aquilatar, além da tua própria experiência e capacidade, conhecimento dos que estavam próximos de você. E isso é uma coisa que é reconhecida, inclusive, pelos teus pares. Quando a gente trabalhava juntos aqui, aclaremos, como teu conselheiro no Brasil, todos os teus pares do mesmo nível, que na publicidade normalmente são muito ciumentos, falavam maravilhas de você. Como alguém como você, com enorme, essa enorme capacidade de conhecimento, se sente hoje tendo que compartilhar essa experiência e também o mercado publicitário com bloggers, vloggers, youtubers, instagramers, twitters, enfim. Como você se sente? O que você acha disso? Rapaz, essa é uma pergunta boa, profunda, interessante. É, Olha, eu acho
que eu não sou um apaixonado por publicidade, eu acho que eu sou um apaixonado por criatividade, né? E eu encontrei na publicidade a forma de expressar a minha criatividade com todas as dificuldades, porque você está trabalhando com uma marca, você não é autoral, não assina Adriano Matos, assina Samsung, né? Então, obviamente, eu tenho que fazer concessões e saber lidar com o fato de que eu não sou dono da minha própria obra, né? Por outro lado, eu acho que hoje é encantador esse mundo onde tantos e tantos jovens podem expressar a sua própria voz criativamente sem precisar de marca nenhuma patrocinando. Eu acho isso muito, muito legal. Eu arriscaria dizer que se eu tivesse 20 anos hoje, talvez eu não estivesse na publicidade, né? Talvez eu estivesse tentando buscar minha voz. Eu tive um Twitter de humor que chegou até a ter algumas dezenas de milhares de seguidores e tal. Não foi gigante, mas eu tive um Twitter. E eu fazia humor, escrevia piada, fiquei amigo do Antônio Tabet, trabalhei para o Kibi Louco uma época, porque eu gostava dessa coisa de poder ter minha voz, de poder ter meu espaço. Então eu acho o máximo a gente viver num mundo em que todo mundo tem voz e que, portanto, as melhores piadas se sobressaem, aparecem, as obras de arte mais interessantes são vistas, são compartilhadas, as músicas mais emocionantes ganham vida, né? Eu acho que o mundo em que a criatividade é celebrada de forma mais livre, com tantos canais, é um mundo glorioso, é um mundo maravilhoso. Eu acho que eu não tenho nenhum ciúme, nem nenhum tipo de... não me sinto ameaçado, porque eu acho que são formas diferentes de expressão de criatividade. Eu acho que existe uma coisa que o publicitário sempre vai ter que ter e que é onde a gente não é arte, que é encontrar a voz de uma marca, é encontrar o jeito de uma marca, é encontrar a cara de uma marca, o tom de voz, uma marca ela tem que ser hoje como fosse uma pessoa. A Samsung não pode lançar hoje o comercial mais emocional do mundo e um dia depois fazer a piada mais sacana, ácida do mundo, porque senão é um negócio meio esquizofrênico, né? Então, essa necessidade de achar a voz das marcas, isso é uma coisa do publicitário, não é? Do criativo de publicidade. O vlogger não precisa ter isso, o blogger não precisa ter isso, né? O youtuber não precisa ter isso, o creator do Instagram não precisa... A gente precisa achar a voz de uma marca. E que às vezes não é a nossa voz, né? Eu nunca fui um grande consumidor de Bourbon. Nunca fui, né? Mas quando eu entro aqui nos Estados Unidos e olho para a Bourbon, eu preciso entender o que são essas marcas e dar voz a essas marcas, emprestar a minha voz a essas marcas. Eu acho que uma das coisas mais gostosas da profissão, mais legais, é o fato de que de manhã eu estou falando de uísque, de tarde eu estou falando de celular e mais para de noite eu estou falando de Big Mac. Eu acho isso muito legal. E isso é uma outra coisa que é do publicitário e que a criatividade autoral não te traz, né? Porque você não tem contato com o mundo das marcas. Mas eu acho maravilhoso, eu acho que o mundo criativo democrático, onde todo mundo tem voz, é muito legal. Eu acho mesmo que as piadas, o critério para o que é engraçado subiu, a barra subiu. Porque com todo mundo compartilhando charges, cartões, assim, se você fizer uma piada besta, se eu fizer um tweet besta, não acontece nada. Se eu fizer um tweet genial, todo mundo começa a circular. Então, eu acho que a gente subiu, assim, é claro que existe a fake news, existe a desinformação, existem efeitos colaterais das redes sociais que são complicados, mas deixando isso de lado um pouquinho, eu acho que a criatividade subiu a barra e está mais interessante. O que é bom é hoje mais legal. Eu fiz um exercício outro dia de assistir um Cacete e Planeta, de 30 anos atrás, na Globoplay, que eu assino aqui porque eu quero ver coisa. E, cara, eu era fã. Hoje me pareceu que as piadas são muitas vezes homofóbicas, misóginas, não tem graça, os trocadilhos são trocadilhos que eu não achei engraçados, e eu fiquei bastante surpreso, falei, cara, olha como o mundo evoluiu e como essa turma que você mencionou, de criativos globais, né, não globais, de criativos holísticos, que criam nos seus próprios canais, olha como essa turma subiu a barra do que é engraçado. O ser humano está ficando mais criterioso. Então, eu acho que é um mundo muito interessante, muito legal, mas é um mundo, como eu falei, onde o criativo de publicidade continua tendo o seu papel, a sua função, que é entender as marcas e achar caminhos para elas, né? Mesmo que não sejam, mesmo que não seja a sua voz, né? Nós somos criativos de aluguel, né? O que eu preciso falar
O que eu preciso fazer essa marca falar? Eu faço ela falar, mesmo que não fosse com a minha voz. E eu adoro isso. Se você entrar no meu portfólio, você vai ver da comédia mais escrachada até a coisa mais tocante, emocionante, porque eu adoro ter esse range grande de possibilidades. Podemos considerar profissionais a esta turma das mídias sociais? Ou seja, eles podem ser considerados profissionais em relação aos publicitários? Existe um profissionalismo ou é um amateurismo que está acontecendo? Um amadorismo? Olha, rapaz, tem uma conversa muito interessante acontecendo nos últimos 2 anos a respeito disso, que são os tais NFTs, né? Basicamente, eu tenho ouvido bastante podcast, bastante coisa sobre isso. Não me sinto um especialista sobre isso, mas isso responde um pouco a sua pergunta. Quando a internet surgiu, havia uma pergunta que era: tudo bem, o Adriano vai sentar e vai escrever uma poesia e vai postar no Facebook. E não vai ganhar nenhum centavo. O Gustavo Garay, que sabe desenhar, por exemplo, vai fazer uma charge muito legal e botar no Facebook. Sabe quem é que vai ganhar dinheiro com isso? O Facebook. O NFT, que é uma forma de você registrar a sua propriedade intelectual e transformá-la numa coisa que tem valor financeiro, resolve esse problema e profissionaliza o criativo que usa as redes sociais. Então, eu estive ouvindo alguns podcasts em que os artistas de Instagram, os artistas cuja obra acontece no Instagram, falando que nos leilões as suas obras finalmente têm valor financeiro. Eles agora conseguem viver da sua arte. Esses artistas que antigamente precisavam que uma marca contratasse, a Coca-Cola contratasse para fazer a próxima série de pôsteres, o McDonald's contratasse para fazer a nova série de ilustração de tal coisa, ou curta-metragem, esses caras estão encontrando caminhos para poderem serem remunerados. Isso é uma tendência que vem acontecendo nos últimos 2 anos, 3 anos. Então, respondendo a sua pergunta, o criativo de internet, vamos chamar assim, ele era um amador, mas o NFT vai transformar ele num profissional que vai viver, vai ter uma capacidade de se sustentar e de produzir riqueza a partir do seu talento criativo, e não mais a plataforma, Agora, com o NFT, onde eu registro a minha obra, quanto mais a minha obra é compartilhada e vista, mais ela vale dinheiro físico, no mundo físico. E valendo dinheiro no mundo físico, mais eu consigo não depender de outras atividades para viver. Então, tem uma revolução onde o criativo de internet está se profissionalizando. Adriano, depois de 2 anos, você já tem um critério bem criado, bem grande, sobre como o mercado americano funciona. Você poderia me dizer quais são as grandes diferenças entre o povo e a publicidade americana e brasileira? Boa pergunta. Eu acho a publicidade americana... Eu acho que assim, os Estados Unidos, eu acho que a publicidade americana média na televisão, se você ligar a televisão nos Estados Unidos, você não vai acreditar que você está no país mais premiado do mundo. Você não vai acreditar. A publicidade americana, ela é terrível na média, mas assim, é muito ruim na média, né? Lógico que quando você pega ali os 2%, 1%, é genial, mas a média é muito ruim. Eu acho que a publicidade americana, ela é muito direta ao ponto. Então, é a propaganda do remédio, é o demo de como o remédio acontece na sua barriga. É a propaganda de comida, é um close lindo. A televisão, chega uma hora que a televisão parece que é uma loucura, é só comida. Então, um taco, câmera chegando perto do taco e mostrando o taco mais delicioso do mundo, o hambúrguer. Ela é muito direta ao ponto, ela é muito pouco conceitual, ela é muito pouco interessante, ela conta muito poucas histórias, a grande publicidade americana. A propaganda brasileira, eu acho que tem uma coisa... A propaganda brasileira, eu acho que tem uma coisa de tentar ser um pouco mais interessante em geral. É claro que tem propaganda ruim no Brasil também, mas eu acho que as marcas brasileiras, na televisão, por exemplo, que é um grande veículo, acho que elas tentam contar histórias mais interessantes um pouco, né? Eu acho que tem uma resistência a ser totalmente direto o tempo todo. Por exemplo, como numa Claro ou uma Vivo faz uma campanha de celular, de promoção, eles tentam realmente, a propaganda brasileira tenta colocar uma história que seja um pouco interessante, que seja um pouco engajadora. A propaganda americana, ela é direta ao ponto. Talvez porque seja um mercado muito competitivo,
que não dá muito espaço para... Você poderia argumentar que mais competitivo precisa ser mais criativo, mas eu acho que a resposta é o contrário, a resposta é mais direto, mais hard selling. Sabe? O americano é muito do hard sell, assim, sabe? Você vai no supermercado, tem 80 marcas de batata, e na marca de batata diz orgânica, sem glúten, sem não sei o quê. Assim, todas as marcas estão tentando te vender alguma coisa, é uma coisa assim, é um capitalismo no seu nível mais competitivo possível, porque é uma oferta brutal, né? Toda a categoria. Se alguém inventar um alicate de coçar atrás da orelha, daqui a pouco tem 80 alicates com coisa. Então é uma coisa muito competitivo o mercado americano. Então, eu acho que a propaganda americana é muito mais direta, e a propaganda brasileira ela tenta ter um pouco de charme, um pouco de graça. Mas, por outro lado, existem vários brasileiros aqui tentando fazer a propaganda moderna brasileira daqui, né? Então, tentando achar o jeito moderno de fazer uma coisa mais provocativa, mais sacana, uma coisa que os telejornais vão falar. Isso é outra diferença. Os telejornais americanos, eles mencionam as marcas explicitamente. Então, o William Bonner dos Estados Unidos olha para a câmera e fala: por que o Burger King fez uma propaganda? Por que o McDonald's fez uma propaganda? E o William Bonner jamais fará isso na Globo, né? Então, essa é outra diferença. As marcas aqui, quando elas earn media, quando elas conquistam mídia de graça, gratuita, por PR, por RP, elas conseguem uma exposição muito grande. Então, para mim, a diferença da propaganda é essa. A diferença do povo, para mim, é a diferença entre um povo da partitura e o povo do improviso, sabe? O americano, ele tem uma coisa interessante sobre o povo, né? Se eu convidar um americano para uma festa daqui a 3 dias, ele acha que ele era o plano B. Alguém cancelou e chamou ele. Porque aqui tudo se planeja com 2 semanas de antecedência. Chamar de última hora é uma ofensa, porque parece que alguém desistiu. Então, assim, eles se programam com extrema antecedência, assim. As minhas filhas na escola recebem convite para a festa do garoto para daqui a 2, 3 semanas, né? Eles, como eu falei, eles são muito programados, né? Não tem muito, puta, velho, a gente podia pegar um cinema hoje, deixa eu ligar para não sei quem, não tem isso, não existe aqui. Quem sabe? Os playdates, que são quando as crianças brincam, eles têm horário, eles vêm bloqueados na nossa agenda, o pai manda um invite com horário para começar e para terminar. Então, o playdate é de 2 às 4. 4 e 2, acabou. Não tem mais ninguém lá. Entende? Essa é uma diferença. Adriano, o público americano consumiria publicidade brasileira? Eu acho que o público americano adora a publicidade feita por brasileiros nos Estados Unidos, né? Tanto que é o que eu falei, assim, a quantidade de brasileiros que estão conseguindo fazer a propaganda que o apresentador de telejornal americano se refere explicitamente, porque sabe que é interessante, e porque sabe que o público dele vai querer ver aquilo, nossa, é um monte, né? Essa sagacidade brasileira, essa coisa, malandragem, num bom sentido, né? A palavra malandragem é complicada, mas essa malandragem, essa sagacidade de saber achar o problema para ser resolvido e achar uma solução criativa, interessante. Eu sempre me lembro da história do Fernando Meirelles filmou Cidade de Deus. Cidade de Deus começa com uma cena de uma galinha correndo. E um dia o Fernando Meirelles encontrou o Steven Spielberg e o Steven Spielberg perguntou: como é que é a tecnologia que você fez para aquela câmera correr atrás daquela galinha? Qual é a tecnologia? Que máquina que você usou? E o Fernando Meirelles falou: Spielberg, a tecnologia que eu usei foi uma vassoura amarrada na câmera e um fotógrafo correndo atrás da galinha. Isso resume o Brasil e resume os Estados Unidos. Isso resume o Brasil e os Estados Unidos, porque a pergunta do Spielberg, achando que aquilo era uma alta tecnologia, é uma pergunta de americano. E a resposta é uma resposta de brasileiro. Sabe o que o Spielberg fez? Chamou os engenheiros dele e falou: conta para eles. E o Fernando Meirelles contou e todo mundo ficou assim: meu Deus. Então, isso é uma coisa maravilhosa do brasileiro, eu tenho muito orgulho disso, não quero perder jamais. Eu sou esse cara que amarra a câmera na vassoura e corre atrás da galinha. ¿Alguma vez você se sentiu discriminado nestes 2 anos? Eu nunca me senti discriminado. E aí eu vou deixar um pouquinho a modéstia de lado. Eu vim numa cadeira alta, né? Eu sou um vice-presidente de criação, então eu tenho uma posição dentro da agência, uma posição hierárquica dentro da agência alta, em que eu sou extremamente respeitado dentro da agência, e nós, como brasileiros,
famílias fora da agência, né, na pessoa física, também nunca nos sentimos discriminados nos Estados Unidos de nenhuma maneira. O povo de Chicago é um povo especial, viu? Um dia a gente estava andando na rua, um morador de rua cadeirante, né, claramente morador de rua, tal, com uma roupa suja e tal, no metrô, e o tênis dele, o sapato dele caiu no chão, né, ele ficou sem descalço. E um rapaz universitário se agachou, pegou o sapato e colocou no pé do mendigo, né? E um sapato estava sujo, o pé do mendigo sujo. Ele foi lá e botou no pé do mendigo e foi embora. Eu fiquei impressionado com aquilo. É um povo muito gentil e muito legal. Eu não tenho experiência pessoal ruim nenhuma para falar. Eu te fiz a pergunta porque é um dos temas que normalmente causa um certo medo naqueles que estão querendo ir trabalhar lá. Adriano, você sem dúvida nenhuma é um cara que sempre foi um agente de transformação. Ou foi lá na Grey com o Rodrigo Chatene, com Márcia Esteves, fez uma transformação profunda, enorme do que era a agência na época. Hoje você se considera um agente de transformação da Leo Burnett Chicago? Eu me considero e acho que a Léo Bonet me considera. Eu tenho tido inúmeras conversas com o presidente da agência, que é o chefe de criação da agência, que é o Britt Nolan, é um cara fenomenal, que entrou depois da saída da Liz Taylor. E a gente tem tido conversas profundas e interessantes sobre como estimular mais criatividade dentro da agência. E eu trago a minha experiência do Brasil, que obviamente é uma agência de 200 pessoas, aqui é uma agência de quase 1.000 pessoas, então tudo que eu sei de lá preciso adaptar para cá. Mas, sim, eu faço parte, eu sou uma das peças da engrenagem de transformação da Léo Bonet numa agência mais criativa e de achar quais são os processos, quais são as pessoas, como é que a gente motiva, como é que a gente cobra trabalhos melhores sem frustrar, porque quando você cobra trabalho bom e você não é capaz de vender, as pessoas se frustram e você não consegue engajar de novo. Então, eu tenho participado de muitas conversas dentro da agência de como que a gente alavanca a criatividade da agência e torna ela mais criativa, mais interessante, mais provocadora e mais legal para os clientes e para os criativos que estão lá. Então, eu me sinto, sim, um agente de transformação da Léo Bonet Chicago. Com a diferença de que, como eu falei, 2 anos na Léo Bonet Chicago, o transatlântico vira assim, né? E o barquinho, que era, não barquinho, mas o barco médio, que era Grey Brasil, virou muito mais rápido, né? Então, as coisas demoram mais aqui também. Depois de 2 anos, qual é o teu plano para o futuro? Aquilo que dê para contar, claro. Meus planos para o futuro? Olha, eu me sentia no Brasil e me sinto todos os dias em dívida comigo, né? Esse publicitário que você descreve, de sucesso, eu não me vejo assim e eu faço questão de não me ver assim porque eu me alimento do futuro, eu me alimento do próximo trabalho, né? Então, meu plano para o futuro, cara, é fazer coisas que entram na cultura americana, que o americano comenta, que o americano médio vê, que viram notícia e que ajuda as marcas a se tornarem mais interessantes nesse mundo onde tudo é mais legal do que assistir uma propaganda, né? É um mundo em que o vídeo do TikTok, a música do Spotify, a rede social, o filme do Netflix, tudo é mais legal do que propaganda. Tudo, tudo. Propaganda é a coisa mais chata desse mundo, é o que interrompe o conteúdo. Então, eu quero fazer coisas muito legais para as marcas nesse mundo onde tudo é mais legal do que as marcas, né? E me alimento do futuro, né? Uma vez perguntaram para um publicitário, John Haggart, um grande publicitário, que tem uma máxima na propaganda que diz que você é tão bom quanto o seu último trabalho, né? E perguntaram para o John Haggart, e John Haggart respondeu, eu não acho, eu acho que você é tão bom quanto o seu próximo trabalho. E eu estou muito mais alinhado com essa visão do John Haggard. Eu quero ser tão bom quanto o próximo e eu não vejo a hora de estar fazendo a próxima coisa que todo mundo vai gostar, falar, se interessar e que vai ajudar as marcas. Adriano, você diz que não se enxerga como esse publicitário do qual eu estou falando, mas eu sei como você é. A gente compartilhou um par de anos de um trabalho muito intenso e eu aprendi algumas coisas contigo. Você é uma pessoa muito franca, muito aberta, muito humilde, extremadamente humilde. Você tem a humildade do cara grande, do cara que sabe o que está fazendo. E isso não é fácil de encontrar. Mas, independentemente disso, você é um cara que chegou lá, né?
você está triunfando nos Estados Unidos, você está em uma posição muito importante, você é um referente, você é um agente de câmbio, um agente de mudança. E nesse canal, as pessoas que assistem estes vídeos têm sempre o intuito de conseguir achar o como, o porquê, o segredo para conseguir chegar lá. Posiciones grandes, independientemente da tua humildade. Então, aproveitando para terminar esta entrevista, que tão gentilmente você deu para nosso canal, eu queria te pedir uma mensagem para toda essa enorme quantia de fãs que estão te seguindo e que de algum jeito tentam chegar a ser como você hoje é. Então, a primeira coisa que eu diria é não tente imitar a mim ou a qualquer outra pessoa, né? Porque cada caminho é único, de verdade. Mas, assim, falando sobre a minha trajetória, né, que é a minha experiência, que, enfim, nessa encarnação é a única que eu tenho para poder falar sobre, eu não me acho, e isso não é modéstia, isso é autocrítica, eu não me acho extremamente mais talentoso do que os outros. O que eu me acho é extremamente mais apaixonado do que os outros pela profissão. Eu sou doido por esse negócio. Eu sou doido por esse negócio. Se você me ligar, se o meu chefe, se alguém me ligar numa sexta-feira à noite dizendo tem uma oportunidade criativa fenomenal, o cliente vai comprar e vai fazer. Só que a gente precisa mostrar isso segunda-feira de manhã. Eu vou dizer, vamos embora, vamos embora. Eu, hoje, como liderança, eu vou falar, vamos botar um time de pessoas que estão no mesmo espírito e vamos trabalhar esse fim de semana e vamos correr atrás e vamos achar, porque nós vamos fazer alguma coisa muito foda. Então, isso não é ganância, isso é paixão. Eu tenho fissura pelas coisas que eu faço. Não é hipocrisia. Ganhar troféus é legal, mas o subproduto mais legal de fazer uma coisa legal é ter feito a coisa legal. O subproduto mais legal é você olhar para o que você fez e falar, isso aqui é sensacional. E 2 dias depois esquecer e falar qual é a próxima, né? Porque também viver do passado não dá. Mas eu acho que essa paixão pela publicidade, pela comunicação, pela criatividade, essa paixão pelo inesperado, pelo inusitado, por emocionar as pessoas, por tocar as pessoas. Às vezes, eu fiz coisas na minha carreira que foram consideradas de mau gosto, que as pessoas acharam horroroso. Eu fiz coisas que foram consideradas incríveis, que as pessoas acharam lindo. Eu fiz coisas que foram consideradas engraçadas, que as pessoas riram. E eu me orgulho muito de que eu toquei as pessoas de alguma forma, entende? E esse toque, ele só existiu porque veio de uma pessoa que é absolutamente apaixonada por esse ofício e por essa coisa. Então, se eu puder dizer alguma coisa, eu diria assim, qual é a sua voz interna? O que ela te diz de verdade, assim? Se não for criação, tudo bem. Você pode ser o craque de vender uma ideia criativa e você vai ser o melhor atendimento do mundo. Se não for criação, você tiver um lado mais racional, mais desenvolvido, pode ser estratégia. Qual é a estratégia que você vai bolar, que é uma estratégia totalmente inusitada, que ninguém pensou? Como é que você vai ser criativo na sua área de atuação, seja ela qual for? A criatividade, a criação não é um departamento, a criação é um jeito de ver as coisas, né? Eu estou desenvolvendo agora um Instagram de poesias, chamado Poemines, que são poemas de 2 linhas. 2 linhas. Eu me forcei que eu tenho que escrever em 2 linhas um poema. No Instagram, Poemines. E eu faço isso porque eu tenho paixão por escrever. Eu acho uma delícia. Eu não ganho um centavo, toma meu tempo pra caramba. Eu fico olhando pro teto, pensando qual é a próxima. Eu fico naquilo ali que nem um doido, porque eu adoro esse negócio. É um esporte, é um passatempo, é uma delícia. E a outra. Fala. Por favor. Não, e aí eu acrescentaria uma dica que o meu mestre Gustavo Garay um dia me deu, que foi tenha outras coisas que você adora fora da sua profissão para te dar também um respiro e um descanso da sua atividade principal. E para mim isso é a música. Eu toco violão, eu brinco no piano, todos os dias eu toco violão e eu brinco um pouquinho no piano. Não posso dizer que eu toco piano, mas brinco no piano e toco violão, porque essa é a minha válvula de escape da profissão. Então eu acho que... Eu já te ouvi cantando o pato. Então, velho, eu acho que é isso, cara. A minha dica é tente se olhar, se conhecer para saber o que a sua voz interna te diz que é a tua paixão e vai atrás dela.
Abusando com uma última perguntinha que surgiu aí no meio de toda esta dica que você estava contando para nossos internautas. Qual é o futuro da publicidade? Sofreu muito nos últimos anos. Depois de 2 anos lá, como você enxerga? Qual o futuro da publicidade? A pergunta de US$ 1 milhão. Metaverso? A resposta fácil é metaverso. Uau! A nova palavra da moda. Claro. Rapaz, eu acho que eu não sei qual é o futuro da publicidade, mas uma coisa, eu tenho algumas certezas. A primeira certeza é as marcas vão existir. A segunda certeza é as marcas vão precisar se comunicar. A terceira certeza que eu tenho é o ser humano se conecta com aquilo que é interessante e que fala ao coração dele. Esses ingredientes me fazem crer que o futuro da publicidade é a criatividade, porque a criatividade é o que vai permitir que as marcas que têm necessidade de se comunicar continuem se conectando às pessoas no nível humano. Então, eu não vou poder te dar a resposta do guru de dizer o futuro da publicidade vai ser a realidade virtual. Mas o que eu posso te garantir é o futuro da publicidade é se conectar com as pessoas no nível humano, porque as marcas vão estar aí e a necessidade vai estar aí. Quem souber entender qual é o caminho para falar com o consumidor, vai sempre ter espaço, vai sempre ter lugar. É isso que eu acho. Cara, realmente foi uma hermosíssima, excelente entrevista. Eu disfrutei muito. Te agradeço de verdade. Um grande abraço e muito, muito obrigado mesmo. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer.